Amém. Irmãos, aproveitando que os irmãos estão em pé, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 6. Marcos 6. Vamos fazer, irmãos, a leitura alternada 6, 34 a 44. Eu vou iniciar lendo 34, 35 e assim alternadamente. Vai ser projetado? Então vamos ler conforme a projeção. Aí está a meio da revista corrigida, né? Isso. Amém. Então os irmãos podem acompanhar aqui. Pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Os irmãos. E Jesus foi Irmão, só um minuto, é porque todos abriram aí? Demora um pouco, né? E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto e o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: dai-lhes vós de comer. E eles disseram: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer. E ele disse-lhes: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupos sobre a erva verde. E assentaram-se repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu e abençoou, e partiu os pães e deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. O 44 todos juntos. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Amém, meus irmãos? Podemos sentar. Meus irmãos, vamos meditar aqui, esses minutos que temos, nesse texto que nós lemos, em Marcos 6, esse texto que relata da multiplicação, da primeira multiplicação de pães e peixes, é um dos textos que estão nos 4 evangelhos, né? Então, esse texto está relatado tanto nos evangelhos sinóticos como em João, no evangelho de João. Então, os 4 evangelhos relatam este evento bíblico. E aqui, irmãos, para situar os irmãos, então aqui nós vemos, antes desse milagre, os discípulos tinham sido enviados de 2 em 2 para pregar o evangelho, para ensinar, para curar, cumprir o ídolo de Jesus. Então, eles tinham enviado em duplo, naquela região ali da Galileia. E eles tinham chegado, aqui nós vemos aqui, anteriormente no texto lido, que eles chegaram cansados. Tanto que Jesus orienta que eles passassem para o outro lado do mar da Galileia para poderem descansar. E um outro fato que tinha ocorrido antes desse evento da multiplicação dos pães e peixes, da primeira multiplicação dos pães e peixes, foi o que? A morte de João Batista. Então, possivelmente, acredita-se, bem possível, que quando os discípulos chegaram, os 12 chegaram, com o relato de tudo quanto tinha sido feito,
daquilo que eles tinham ensinado, ministrado, dos sinais que eles tinham operado ali, aqueles locais onde eles foram. Também os discípulos de João tinham chegado com um relato, né, da morte de João Batista. Então acredite-se possivelmente que isso tenha ocorrido. Então que essa notícia tenha chegado ao mesmo tempo. Os discípulos de Jesus chegou com um relato, alegres, glorificando por tudo que tinham feito, né? E também ali chegam os discípulos de João, porque lá em Mateus, no capítulo 14, relata, que faz o relato desse evento, a multiplicação dos pães e peixes, ou melhor, que fala da morte de João Batista, algo que ocorreu anteriormente, e diz que os discípulos de João, após a morte de João Batista, eles vêm até Jesus para relatar. E esse evento da morte de João, nós vemos ali, cronologicamente, que ocorre antes da primeira multiplicação de pães e peixes. Então é algo aí só para os irmãos situarem. E aqui, irmãos, eu gostaria aqui nessa mensagem, dividir em 4 partes. Gostaria de explanar aqui em 4 partes. E eu gostaria de dar aqui um tema para os irmãos refletirem aí. No decorrer da explanação, vamos refletir. O que você tem? E o que Jesus tem? Uma pergunta. O que você tem? E o que Jesus tem? Pensem sobre isso. Então, o primeiro, irmãos, aqui eu gostaria, no versículo 34, irmãos, acompanhem suas Bíblias, diz o seguinte: Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes. Então, a primeira, irmãos, a primeira parte é a atitude de Jesus, ou a ação de Jesus, o procedimento de Jesus. Então, nós vemos aqui a atitude de Jesus diante dessa situação, porque antes, nos versículos anteriores, irmão, diz o seguinte, que, como eu falei, que os apóstolos eles tinham chegado com um relato daquilo que tinham feito. Aqui no versículo 30 diz que os apóstolos juntaram-se a Jesus e contaram tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. Então eles chegaram com esse relato. Então, e Jesus vendo ali os apóstolos cansados, e as pessoas, no relato bíblico, que as pessoas vinham e iam, ou seja, estavam constantemente ali, junto a Jesus e aos apóstolos, buscando, irmãos, alento, buscando cura, orientação, e eles não tinham, o relato bíblico diz que eles não tinham nem tempo para se alimentar. E os discípulos tinham acabado de chegar, precisavam descansar. E Jesus vendo isso, irmãos, eles vão para um outro lado, buscar um lugar deserto, para vocês poderem se alimentar, poderem descansar, porque as pessoas estão constantemente aqui e vocês precisam descansar. E aqui, irmãos, nós vemos, diante disso, diz que o que ocorre, os discípulos e Jesus entram no barco e atravessam ali o mar da Galileia, buscando esse lugar deserto. Porém, o que acontece? A multidão, irmãos, os acompanha por terra, correndo, e chegam primeiro. Com certeza, aquela multidão foi observando, porque, segundo estudos, comentaristas, Jesus e os discípulos, eles não atravessaram o mar, pelo meio do mar, mas eles foram costeando o mar, foram para um outro lugar, outro lado, mas costeando. E aquela multidão observou eles atravessando e acompanharam, chegaram primeiro àquele local, viram? Eles estão indo naquela direção, então vamos para lá. E essa multidão chegou, irmãos, conforme o relato bíblico, nós lemos, eram aproximadamente 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, que vinham das aldeias próximas àquele local. E quando Jesus chega, irmãos, à margem, do outro lado, ele observa aquela multidão, esperando Jesus. E Jesus toma uma atitude, que aqui nós lemos, né? O que é que diz o relato? No versículo 34, Jesus saindo, viu uma grande multidão, e teve o quê? Compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes.
é importante, irmãos, aqui nós destacarmos que a atitude de Jesus, primeiro, ele se compadeceu, teve compaixão. No relato bíblico, irmãos, esse termo compaixão ele é utilizado somente quando se trata de Jesus em relação às pessoas. Jesus é aquele que se compadece. Aleluia. Glória a Deus. Jesus é aquele que nos ama. Glória a Deus. Ele não está indiferente à situação que estamos passando, à dificuldade. Não, ele se compadece. Aqui diz, ele teve compaixão deles, porque era como ovelhas que não tem pastor, irmãos. As ovelhas, aqui falando das ovelhas que não tem pastor, elas estão sujeitas a várias situações adversas. A ovelha, ela precisa do pastor para estar orientando ela no local onde elas têm que pastar. E ali aquela grande multidão, irmãos, que aproximadamente, segundo estudos, seria em torno de 10.000 ou mais pessoas, porque se só homens eram 5.000, analisa as mulheres, as crianças, mais de 10.000 pessoas que estavam ali esperando Jesus for ao encontro. Eram diversas as motivações, não sabemos, irmãos, mas muitos foram lá porque queriam ouvir a palavra do Mestre. Muitos foram lá porque talvez tivessem enfermidades, com certeza precisavam. Tinham situações espirituais, opressões, e precisavam que o Senhor, aquele que cura, aquele que liberta, glória a Deus, viesse a suprir as suas necessidades. E elas estão ali esperando. E Jesus não foi diferente a elas. Eles foram para aquele lugar buscar o quê? Tranquilidade, onde saísse de onde estavam as pessoas, para poderem descansar. Eles precisavam, irmãos. Tanto Jesus como os discípulos precisavam do momento para poder descansar, refletir, meditar. Jesus quantas vezes saiu para orar? Porém, quando ele vê aquelas pessoas à sua espera naquele lugar, ele se compadeceu da situação daquelas pessoas. E a primeira coisa que Jesus fez foi o que? Começou a ensinar. Porque o Senhor está preocupado, irmãos, com a nossa alma, com aquilo que nós estamos aprendendo. E Ele quer sempre transmitir a sua mensagem. A primeira coisa que Ele se preocupa, irmãos, é com a nossa necessidade espiritual. Aleluia. Como nós estamos espiritualmente? Será que nós estamos no caminho certo? Porque aquelas pessoas estavam como ovelhas. Ele viu que aquelas pessoas precisavam de uma palavra, de uma orientação, como o pastor dá orientação às suas ovelhas, para guardá-las do ataque dos predadores. E da mesma forma o Senhor se preocupou com você, comigo. Aleluia. Ele quer nos guardar do ataque do maligno. Eu creio, aleluia. E Ele usa o que? A sua palavra, o seu ensino. E a segunda parte desta mensagem, irmãos, é a atitude do homem, do ser humano, falho, limitado. Aqui no versículo, irmãos, acompanhei 35, diz aqui, olha, que como o dia fosse já muito adiantado, seus discípulos se aproximaram dele e disseram, o lugar é deserto, o dia já está muito adiantado, despede-os aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem para si, porque não tem o que comer. Então, irmãos, aquele momento que Jesus estava ensinando, irmãos, aquela multidão, aquelas pessoas ficaram tão ali vidradas com o ensino penetrante de Cristo, que eles se esqueceram do tempo que se passou. E os discípulos naquele momento, não sabemos qual a motivação, mas o fato é que os discípulos, irmãos, eles se preocuparam com aquela situação. Irmãos, nós podemos às vezes até julgar aqui a atitude, né, dos discípulos, mas não, então, aquela atitude deles é uma atitude louvável diante daquela situação. Aquelas pessoas saíram das suas casas, porque o lugar onde Jesus foi é um lugar deserto, é um lugar afastado, um pouco afastado das casas, e ali estavam pessoas, homens, mulheres, crianças, e o tempo já estava bem tarde, já era avançado, e eles viram que eles estavam sem se alimentar, e precisavam, com certeza, quem sabe, irmãos, algumas das crianças começaram a dizer, estou com fome, irmão, e eles perceberam que o tempo que ficaram ali,
observando o ensino de Cristo. E o fato é, irmãos, que os discípulos tomaram atitude. Atitude do homem, é aquilo que nós vemos no primeiro momento. Mas o fato é, irmãos, que o nosso Deus, ele vê o todo. Ele está contemplando tudo, irmãos, a nossa situação. Nós vimos aqui o testemunho da irmã. Nós temos, às vezes, uma visão limitada como seres humanos, e é até natural. Mas nós temos que entender que o nosso Deus está no controle de todas as coisas. O Senhor está suprindo ali a necessidade espiritual daquelas pessoas, irmãos. Mas ele também conhecia as demais necessidades daquelas pessoas. Nós vamos ver aqui, continuando nos versículos seguintes. Aqui, a quarta parte, irmãos, nós vemos primeiro a atitude de Jesus diante daquela situação, a atitude do homem, e terceiro, a resposta inesperada ou surpreendente de Jesus. Vejam que os discípulos deram uma solução. Eles viram o problema, apresentaram a solução. Isso nos traz, irmãos, a um exemplo de um outro milagre que Jesus, milagre quando ele transformou a água em vinho lá em Caná da Galileia. Então ali nós vemos que ninguém esperava aquilo que Jesus ia fazer. Porque o Senhor, irmãos, ele sempre nos surpreende. Quem esperaria que Jesus, naquele momento, quando acaba o vinho na festa, que ele ia transformar água em vinho? Ia mandar que os empregados enchessem ali aquelas 6 talhas de água e fosse transformar em vinho, e não somente um vinho, mas um vinho de excelente qualidade. Ninguém esperava, mas ele fez isso. Por quê? O Senhor faz sempre além daquilo que nós pensamos. Glória a Deus. O Senhor, você veio aqui esta noite em busca de algo. Cada um teve uma motivação. Eu creio e espero que as motivações tenham sido as motivações corretas aos olhos de Deus. Aleluia. Buscar a presença do Senhor. Glória a Deus. De ouvir o que o Senhor tem para falar. Mas o fato é, irmãos, que o Senhor, a resposta do Senhor, às vezes não é aquilo que nós esperamos. Não é aquilo que você veio aqui, às vezes está esperando algo, uma resposta de Deus. Mas a resposta dele é além daquilo que nós esperamos. É além das nossas expectativas. É acima daquilo que nós esperamos. O Senhor é aquele que faz além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Glória a Deus, aleluia. Aqui no versículo 37, 38, que nós acompanhamos, diz assim: ele, porém, respondendo, lhes diz: dai-lhe vós de comer. E eles disseram: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer? E ele disse-lhes: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. É interessante, né, irmãos? Que Jesus aqui, ele faz uma pergunta, ele usa muitas vezes uma pergunta retórica, né? Jesus já sabia o que tinha que ser feito. Ele conhece todas as coisas, né? Aleluia, glória a Deus. Mas ele já sabia, ele tinha a resposta. E ele faz algo aqui que surpreendeu o discípulo, porque ele disse assim: dá-lhe vós de comer. Já que eles chegaram, às vezes nós chegamos, irmãos, com uma situação diante do nosso Deus, achando que ele não tem a resposta. É verdade. Mas o Senhor já tem a solução. Às vezes a gente quer trazer a solução. A gente já quer trazer o bolo. Nós lembra lá de Naamã, né? Naamã, ele chegou lá e queria imaginar de uma forma. Ele tinha uma receita para o milagre. Mas não é assim, irmãos. Nós não podemos inverter a ordem das coisas. Deus, aquilo que nós não podemos fazer, aquilo que o homem não consegue fazer, Deus faz. Aleluia, glória a Deus. Ele é soberano. Não quer dizer, irmãos, que vai ser na hora, no nosso tempo e da forma que nós queremos. Não, irmãos, é no tempo de Deus. Eu creio. Mas ele está no controle de todas as coisas. Glória a Deus. E aqui é interessante que Jesus chega e diz: olha, quando eles chegam com o problema, Jesus diz, dá uma resposta que ele não esperava: dá-lhes pode comer. E eles disseram: iremos nós comprar 200 dinheiros de pão, ou seja, 200 dinheiros, irmãos, eram 200 denários ou 200 denários. Isso equivaleria, irmãos, a cada dinheiro, cada denário, equivaleria a um salário de um dia de trabalho. Seria o equivalente a 200 dias de trabalho na época. O poder aquisitivo, esse valor, naquela época, era muito dinheiro, 200 denários.
E eles calcularam, olha, para essa multidão suficiente para comprar, ele diz, olha, Senhor, seria o suficiente 200 denários, não é que eu não consegui 200 denários de comprar. E ele disse, e Jesus disse, quantos pães tem? Aí Jesus vai, bem, você não tem, então, quantos pães tem? Interessante, né, irmãos, que os próprios discípulos não sabiam quantos eles tinham. Os 5 pães e 2 peixes, né? Porque Jesus disse, vamos lá ver, vou aguardar aqui. Vamos lá. Vocês trouxeram o problema, então, parafraseando, né? Uma vez tragam aqui para mim a resposta. Diz que os discípulos, sabendo, eles disseram, 5 pães e 2 peixes, é o que nós temos. 5 pães e 2 peixes. E aí, irmão, nós vamos para a quarta parte da nossa explanação, a solução de Jesus. Nós vimos primeiro a atitude de Jesus, depois a atitude do homem, a visão nossa limitada, diante de um problema, situação, a resposta inesperada, né, irmãos? A resposta inesperada, surpreendente do Senhor, às vezes não é aquilo que a solução que nós apresentamos. Normalmente, irmãos, aquilo que nós apresentamos não é a solução de Deus. Não é a resposta, não é da mesma forma, normalmente não é. E aqui a solução de Jesus, vamos lá, versículo 39, e ordenou-os que fizesse assentar todos. Aí nesse momento, vocês não têm a solução, vocês chegaram aqui com um problema, mas não é isso que eu estou vendo. A solução para esse problema não é isso. Irmãos, os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Graças a Deus. Diz que a distância do nosso pensamento de Deus é a mesma distância que há da terra para o céu. Nossos pensamentos não são de Deus. E ordenou-lhes que fizesse assentar a todos em grupos sobre a erva verde, e assentaram-se repartidos 100, 100, 50, 50. Eu fico imaginando, né, irmãos, a atitude, né, naquele momento dos discípulos, né, diante daqueles 15 mil, vamos colocar aí, mais de 10 mil pessoas, e os discípulos vão lá, olha, sente aqui, vamos lá, vem aqui 50, forma aqui mais 50, sente aqui, foi organizado. Imagina, vamos para alimentar mais de 10 mil pessoas, imagina o tempo que levou para o discípulo organizar. Porque Jesus, irmãos, quando ele quer fazer algo, ele também requer organização. É o que nós temos que tirar aqui. Mandou organizar ali. E assentaram os repartidos, tal. E tomando ele os 5 pães e 2 peixes, levantou os olhos ao céu e abençoou e partiu os pães e deu aos seus discípulos para que os pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos. E aqui vem, né, irmãos, a solução do Senhor. Naquela situação, irmão, aquelas pessoas estavam famintas. E o Senhor, irmãos, ele não ficou indiferente ao problema, né, daquelas pessoas físicas. O Senhor, ele saciou. E isso é maravilhoso, irmão, porque o nosso Deus, ele faz a obra completa. Ele não está indiferente à nossa situação espiritual, mas também ele não está indiferente à nossa situação física, às nossas necessidades cotidianas, irmão, do dia a dia da nossa vida. Ele não está indiferente. E ele faz a obra completa. Porque veja aqui, ó, que o Senhor, ele foi primeiro para a necessidade espiritual, mas também ele veio com a providência, a necessidade daquelas pessoas físicas. Eles estavam ali. Irmãos, aquelas pessoas, imagine quantas daquelas pessoas se achegaram ao Senhor, aceitaram a sua palavra e passaram a segui-lo. Quantos daqueles que possivelmente, se fosse seguir a solução dos discípulos, eles talvez não voltassem mais a seguir Jesus, iam para casa famintos, alguns talvez fossem até desfalecer, alguns textos correlatos que eles poderiam desfalecer ao voltarem para casa, mas o Senhor estava ali, irmãos, ele estava vendo além da visão do discípulo. O Senhor vinha além daquilo que nós estamos vendo, irmãos. Eu creio. O Senhor é aquele que não nos despede vazio. Todos nós viemos aqui nesta noite, neste lugar, um lugar que foi separado, neste momento, para adorar o nosso Deus. Nesses momentos que nós temos aqui. E todos têm necessidades diversas.
E pode ter certeza, meus irmãos, que o Senhor que está aqui nesta noite conhece a necessidade de cada um. Glória a Deus. Aleluia. Semelhantemente como Ele fez com aquelas mais de 10 mil pessoas, que Ele atendeu às necessidades físicas, espirituais, de toda ordem. Porque ali o Senhor curou muitos, o Senhor libertou muitos. Naqueles momentos que aquelas pessoas se chegavam a Jesus, e particularmente nesse momento aqui, que essas milhares de pessoas foram a Jesus, Ele não somente concedeu alimento espiritual, mas também Ele curou, Ele libertou várias pessoas. Glória a Deus. E Ele também supriu a necessidade física daquelas pessoas se saciaram, e aqui no relato, como diz, e todos comeram e ficaram fartos. Aleluia. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. E nos outros evangelhos, diz ainda que eram, sem contar as mulheres e as crianças. Então Deus é maravilhoso, irmãos. E aqui para nós, eu gostaria vamos colocar em pé. Aleluia. Glória a Ali Deus. em João 6, abra aí, 6:35 e 37. E Jesus, vou ler aqui, o tempo já está findando. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Aleluia. E quem crê em mim nunca terá sede. Tudo que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Irmãos, o Senhor não lança fora aqueles que vão aí. Aquela multidão foi ao encontro de Jesus. E os seus discípulos precisavam descansar. Eles tinham vindo particularmente os discípulos, de um período de desgaste físico, não tinham se alimentado, precisavam. Jesus não estava indiferente à necessidade dos discípulos, mas ele sabia que aquela multidão também precisava. E ali foi maravilhoso, porque o Senhor supriu não só a necessidade daquela multidão, mas também dos discípulos. Os discípulos se alimentaram, mas os discípulos também tiveram uma experiência, irmão. Ali, e é maravilhoso porque o Senhor, ele operou aquele milagre e serviu também para o alimento espiritual dos discípulos, para aumentar a fé dos discípulos. Veja que o nosso Deus, ele faz a obra completa. Glória a Deus. Todos que vieram aqui, tenham certeza que o Senhor não vai despedir dos vazios. Aleluia. Glória a O Deus. Senhor está aqui neste lugar. Obrigado. E semelhante àquela multidão que foi ali necessitada, cada um de nós temos necessidades diante do Senhor. E o Senhor pode operar naquelas situações, circunstâncias que estamos enfrentando. Feche os seus olhos, nós vamos estar orando. O nosso Deus, o Deus que está aqui, é o mesmo que operou ali naquela multidão. Eu não sei a necessidade de cada um nesta noite. Mas Deus que está presente aqui neste lugar e que operou naquela multidão, no meio daquela multidão, Ele também pode operar aqui nesta noite. Basta apenas que você creia. E Ele pode operar naquela situação mais difícil na sua vida. Ele pode te surpreender. Ele pode fazer além daquilo que você está pensando, está pedindo. Aleluia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus eterno, Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Ó Deus grande, Deus maravilhoso, o Senhor aquele que opera maravilhas. O Senhor nos surpreende, meu Pai. Ó Deus santo, o Senhor operou naquela multidão, o Senhor supriu as suas necessidades, não parcialmente, mas as necessidades de toda a ordem espiritual, necessidade física, necessidade sentimental, Senhor da glória. E o Senhor também, Pai, pode operar aqui na vida de cada um dos teus servos nesta noite. Eu te apresento, Senhor, cada vida que se faz presente aqui neste lugar. E eu creio, Senhor, que o Senhor não espere nenhum de nós, Pai, vazio. Por isso, Senhor, toma em tuas mãos cada vida, cada circunstância, cada problema. Deus entra com providência, opera no sobrenatural.
e faz além, meu Pai, além daquilo que eles estão pensando, que nós estamos pensando, Senhor da glória, e que o Teu nome venha a ser glorificado. É o que eu te peço, Pai Santo, e já te agradeço, confiado na Tua providência, no Teu agir, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Deus abençoe. Aleluia. Presbítero Edivaldo. Glória a Deus. Glória a Deus.